Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Palmeiras vai decidir o Campeonato Paulista pela 7ª vez seguida e na minha visão, no meu entendimento, entra como favorito para o duelo contra o Novo Horizontino. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a grande decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras vai enfrentar o Novo Horizontino, primeiro jogo na quarta-feira, provavelmente aqui no gramado da Arena Crefisa Barueri, o segundo jogo no domingo, lá no Jorjão, em Novo Horizonte. Mesmo assim, mesmo com o Palmeiras decidindo fora de casa, eu entendo que o Palmeiras é favorito para conquistar o título paulista, para reconquistar o título depois de ter perdido para o arquirrival Corinthians na última temporada. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flashscore, é o app que eu uso aqui no canal do VSR para estatística, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, tudo isso de graça no seu celular e que você baixa. No primeiro comentário fixado tem um link, você clica no link, vai para sua loja de aplicativo, você faz o download e começa a usar, não paga nem para baixar, nem para usar. Ainda estou aqui no gramado da Arena Barueri, onde comentei a vitória do Palmeiras por 2-1 sobre o São Paulo, e com isso o Palmeiras garantiu no jogo único, né, a sua classificação para mais uma decisão do Campeonato Paulista. É a 7ª vez seguida que o Palmeiras está na grande decisão do Campeonato Paulista e nas 6 vezes anteriores, em 4 ficou com o título, em 2 vezes acabou perdendo. Perdeu uma para o São Paulo lá em 2021 e perdeu outra para o arquirrival Corinthians na temporada passada, né? Então uma prova do trabalho, da solidez do trabalho do Palmeiras, né? Porque mesmo o campeonato estadual atualmente não tendo toda a importância que já teve lá nos anos 80, nos anos 90, o Campeonato Paulista é o campeonato mais forte, estadual mais forte do Brasil, e é um campeonato que é muito difícil você conseguir prevalecer, né? Vários times da primeira divisão, os times que não estão na primeira divisão, como o Novo Horizontino, são times que por muito pouco não jogaram a primeira divisão, né? O Novo Horizontino foi 5º lugar da Série B 2 anos seguidos, na temporada passada não subiu por causa de 2 pontos. Então, mesmo times que não estão na primeira divisão do Brasileirão, você vê claramente times fortes. Então, Palmeiras, em 7 anos seguidos, vai para a decisão do Campeonato Paulista, consegue disputar a final, consegue chegar na final do Campeonato Paulista, mostra a qualidade desse trabalho, mostra a solidez do trabalho do time do Palmeiras, seja na formação do elenco, seja em trabalhar com a base, seja com a qualidade da comissão técnica do Abel Ferreira. Então, 7ª vez que o Palmeiras vai para a decisão, e na minha visão, o Palmeiras entra nessa decisão como favorito. E aí você vai dizer, pô, mas é prematuro você falar isso, por que você está dizendo isso? A melhor campanha não foi do Palmeiras, a melhor campanha foi do Novo Horizontino. É verdade, mas os dois tiveram o mesmo número de pontos. O Novo Horizontino, mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias. O Novo Horizontino tem 2 gols de saldo a mais. Então, fez a melhor campanha e ganhou do Palmeiras por 4-0 quando jogou lá em Novo Horizonte. Mas eu acho que num cenário de ida e volta, de uma decisão, e ainda num momento decisivo, eu vejo o Palmeiras como favorito. Primeiro, o Novo Horizontino eliminou Santos, eliminou o Corinthians em cenários de jogo único. Num cenário de ida e volta, e o primeiro jogo sendo no mando do Palmeiras, aqui um time mais forte, com mais peças, com mais qualidade, um trabalho mais consolidado, um time mais acostumado a decidir, eu acho que esse fator de 2 jogos, ele favorece ao Palmeiras. Se o jogo fosse jogo único lá em Novo Horizonte, eu acho que aí você até poderia ver ali uma tendência mais de equilíbrio. Nesse cenário, eu vejo o Palmeiras como favorito, né? Palmeiras com uma capacidade individual técnica muito grande, um time que melhorou em relação à equipe que
acho que na quarta rodada tomou o 4-0 do Novo Horizontino lá em Novo Horizonte. Vários jogadores subiram de produção, né? O próprio Vitor Roque subiu de produção, o Maurício subiu demais de produção, o Marlon Freitas se encaixou nesse time, tem jogado muito bem, o Kelvin subiu de produção, Murilo, zagueiro, subiu muito de produção. Então, assim, Flaco Lopes, que briga aí, acho que ele e Andréas, talvez, ele, Andréas, Rômulo, do Novo Horizontino, brigando pelo posto de melhor jogador do campeonato. Então, em relação ao time que tomou 4-0, o Palmeiras está bem melhor. É um time acostumado a esse momento, acostumado à decisão. Então, por isso que, na minha visão, o Palmeiras é favorito para ser campeão paulista. Então você está dizendo que o Novo Horizontino não tem chance? Não, não estou dizendo isso. Um time que faz a melhor campanha do Campeonato Paulista, que elimina Santos, elimina Corinthians, e merecendo, né? Jogou melhor que o Santos. O Corinthians, enquanto o Corinthians praticamente não sofreu. Então, acho que o Novo Horizontino tem as suas chances, mas vai depender muito do que o Novo Horizontino fizer aqui na Arena Barueri, partindo do princípio que o jogo vai ser aqui. E hoje, nesse jogo aqui, o Palmeiras fez, sei lá, 60 minutos muito bons, de muita superioridade em relação ao São Paulo, né? Um Palmeiras que pressionou muito bem, coordenou muito bem a linha de subir pressão, e quando fez isso atrapalhou demais a saída de bola do São Paulo. Um Palmeiras que conseguiu marcar num bloco mais baixo de uma maneira muito eficiente, com Marlon Freitas e Andréas tomando conta da faixa central do campo e o Maurício saindo da ponta para vir marcar por dentro também muito bem, e aí o Vitor Roque se desdobrando para cobrir a do Maurício mais pela ponta, pela esquerda. Então esse trio de meio campo, Marlon Freitas, Andréas e Maurício, tomou conta do meio campo do São Paulo. Partida apagadíssima do Luciano, partida apagada do Bobadilha, partida demorou o Lucas a entrar no jogo. Tudo isso graças a essa capacidade do Palmeiras de se defender, e o Palmeiras assumiu, teve o controle do jogo na maior parte da partida e na maior parte da primeira 1 hora de jogo, considerando o primeiro tempo e os 15 do segundo. Depois do Palmeiras fazer o 2-0 com o Flaco Lopes, aí o São Paulo passou a ter mais volume, passou a ganhar mais as segundas bolas, ocupar o campo de ataque, mas produzir pouco. São Paulo produziu poucas chances de gol. Uma cabeçada, além do gol de pênalti, uma cabeçada do Caleri aqui, outra ali, uma batida do Lucas, que ele entrou driblando ali e acabou não conseguindo finalizar com perigo. Basicamente isso, um chute cruzado sem perigo do André Silva. Então o São Paulo, mesmo depois que ele passou a ter mais volume no campo de jogo e passou a ganhar segundas bolas, a ganhar divididas, o São Paulo teve pouquíssima chance de gol. E aí, com o Palmeiras construindo 1-0 logo a 7 minutos, num gol do Maurício, numa jogada de recuperação de bola do Palmeiras, e com o Vitor Roque explorando e ganhando os duelos em cima do Arboleda. Arboleda me pareceu claramente sem ritmo, né? Claramente sem ritmo. Por ali o Palmeiras teve muito volume e muitas jogadas com o Vitor Roque para cima do Arboleda. O Vitor Roque deu assistência, o Maurício ajeitou e bateu para fazer 1-0. No início do segundo tempo, quando o São Paulo estava tentando se encontrar no jogo, depois de uma cobrança de falta ensaiada do Andréas para o Piquerez, cruzamento, a bola passou por todo mundo na área, o Gustavo Gomes e o Sabino, se eu não me engano, disputaram no corpo, não deram em bola, ela sobrou para o Flaco, que ajeitou e bateu de peito de pé para fazer o 2-0, e aí depois o Palmeiras administrou e conseguiu a classificação. Vamos falar dos lances polêmicos. A arbitragem da Daiane, que para mim era uma arbitragem muito boa, até o lance que ela não deu o pênalti a favor do São Paulo. A arbitragem dela era uma arbitragem controlada, uma arbitragem que funcionava bem. Teve uma ou outra falta que ela deixou passar para os dois lados, mas era uma arbitragem ela presente em cima do lance, conseguindo mostrar presença física para não deixar ninguém reclamar. Ela controlava bem o jogo, mas ela, para mim, errou um lance claro de pênalti, depois de uma jogada do Lucas pela esquerda, num bate-rebate, o Lucas jogou para a área, o braço do Gustavo Gomes, era o braço esquerdo, né? Braço esquerdo aberto, assim, a bola bateu na mão, lance de pênalti claro, a Daiane estava de frente, conseguiu ver o toque e não marcou,
e o VAR também acabou não chamando. Para mim, erro da Daiane, erro claro da Daiane, que ela não dá esse pênalti, ainda mais na visão que ela estava, a câmera da árbitra, né, e dos árbitros e da árbitra que fica aqui, deixava muito bem, né, uma câmera aqui, deixava muito bem claro que ela viu o lance e depois o VAR decidiu não chamar. E o outro lance polêmico do jogo é o pênalti dado a favor do São Paulo, que acho que é um lance discutível. Não acho que é um absurdo não marcar, não acho que seja absurdo deixar esse lance passar, como também não acho absurdo marcar. É um lance de muita interpretação e de difícil análise. Por quê? Porque na câmera aberta, na câmera de jogo, você acha que não houve nada. Você acha que o Bobadilla está claramente valorizando. Na câmera por trás, que é a câmera da imagem que a Daiane estava vendo, você vê o cotovelo do Marlon Freitas entrando no pescoço do Bobadilla. Então, eu acho que pela câmera que a Daiane viu, pelo ângulo que a Daiane viu, eu acho que é um pênalti completamente aceitável de se marcar. Ainda que o Bobadilla tenha valorizado, ainda que o Bobadilla tenha feito uma fita e talvez sabendo que ela estava pressionada pelo erro na não marcação do pênalti do Gustavo Gomes, mas para mim o Marlon Freitas foi imprudente e o Marlon Freitas deu motivo, deu chance da Edna pela imagem que ela estava, pela Daiane, pela imagem que a Daiane viu, de ver o cotovelo do Marlon Freitas encaixar no pescoço do Bobadilla. Se ela não tivesse marcado, para mim também seria aceitável ela entender que aquele contato era um contato pouco. Mas eu, olhando pela câmera por trás, que era muito próximo do ângulo que a Daiane viu, para mim, eu acho que tinha elementos para marcar pênalti. Ao contrário do lance do Gustavo Gomes, em que eu acho que o VAR deveria ter entrado, nesse lance eu acho que é completamente normal que o VAR diga, vai ficar a interpretação do campo. Ela deu o pênalti, o Calleri bateu, diminuiu, 2-1, ainda foi logo ali na hora do tempo técnico, né, mais ou menos 23 minutos, aí o São Paulo ainda foram 7 de acréscimo, 22, o São Paulo ainda teve meia hora e praticamente não conseguiu construir nada. Partida muito ruim da parte técnica do São Paulo, muito jogador jogando mal, Luciano jogou mal, a escolha do Crespo de vir com o Luan funcionou pessimamente, o Luan completamente sem ritmo, completamente fora de tom, de entrosamento com o time, piorou a participação do Marcos Antônio, que ficou meio perdido entre subir a marcação, entre ajudar na rotação do time, entre voltar para ajudar na marcação, então piorou também o Marcos Antônio, o Enzo Dias fez um jogo muito ruim, o Luciano fez um jogo muito ruim, o Lucas demorou a aparecer, da reta final do primeiro tempo e no início do segundo ele apareceu mais, acho que só que jogou bem mesmo no jogo, talvez tenha sido o Calleri, acho que fez um bom jogo, o Sabino fez um bom jogo e só. Lucas Ramon abaixo, desperdiçando muitas bolas, tomando algumas decisões erradas. Então o São Paulo teve um dia muito ruim na parte técnica. E aí contra um Palmeiras que jogou bem no primeiro tempo, foi bem superior ao São Paulo no primeiro tempo, a gente viu o São Paulo não conseguindo competir, o São Paulo sendo dominado na maior parte do jogo e quando o São Paulo teve chance, praticamente não criou nenhuma possibilidade. Palmeiras na decisão vai enfrentar o Novo Horizontino e entra como favorito. Essa é a minha análise desse jogo aqui do gramado da Arena Barueri. O que você acha? O que você pensa? Concorda comigo ou não? O pênalti do Gustavo Gomes era muito pênalti? Concorda? Diz aqui embaixo. O pênalti marcado do Marlon Freitas, você acha aceitável marcar pênalti? Ou você acha que é um lance, um erro gigantesco? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações aqui no canto, vem no primeiro comentário fixado, clica no link que está nesse primeiro comentário e baixa o app do FlashScore. Toda a bagagem de estatística do Paulistão para essa final está lá à sua disposição, totalmente de graça no FlashScore. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau!